queridos estudantes, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como estão? Eu sou a professora Carla Staubom e vou trabalhar com vocês neste ano de 2021 a disciplina de História. Eu espero que estejam todos bem, com muita saúde, com muita paz. Então, vamos começar? O que é história? História é a ciência que lida com o tempo, que é um conceito abstrato. Afinal, o que é o tempo? Quais são as realidades que nós vivemos? Então, quando a gente faz a pergunta primordial, o que é história? Pergunta que foi respondida por Heródoto, o filósofo grego que criou a história. Que o que é história, ele diz que não tem uma resposta imediata, porque o significado da história é diferente para cada pessoa, é diferente para cada tempo. Então, o que nós precisamos pensar dentro da história é o que é verdade no âmbito da história. Então, a palavra história, ela vem do grego historia, que tem dois sentidos. Um que quer dizer o que ocorreu, o que aconteceu, e tem um sentido mais subjetivo, que quer dizer o conhecimento do ocorrido, o conhecimento do que aconteceu. Então, o conhecimento histórico, ele é construído, e ele não quer dizer reconstituir exatamente o fato como ele aconteceu, mas interpretar esse fato de acordo com as fontes que nós temos, tá? O que também não vai deixar de ser uma visão particular de cada um, porque a maneira como eu enxergo algo vai ser diferente da maneira como vocês enxergam. Eu costumo dizer que quando nós vemos uma briga no pátio da escola, que tem 30 pessoas assistindo, nós teremos 30 versões diferentes da mesma briga. E todas as versões vão ser verdadeiras, porque cada pessoa estará concentrada em apenas um lado da visão. E aí, a partir daí, eu quero trazer para vocês a reflexão acerca de uma fábula. A fábula é uma história indiana chamada Os Cegos e o Elefante. Prepare-se. Há muitos anos vivia na Índia um rei sábio e muito culto. Ele já havia lido todos os livros do seu reino. Seus conhecimentos eram numerosos como os grãos de areia do rio Ganges. Muitos súditos e ministros, para agradar o rei, também se aplicaram aos estudos e às leituras de velhos livros. Mas viviam disputando entre si quem era o mais conhecedor, o mais inteligente e o mais sábio. Cada um se arvorava em ser o dono da verdade e menosprezava os demais. O rei se entristecia com essa rivalidade intelectual. Resolveu então dar-lhes uma lição. Chamou-os todos para que presenciassem uma cena no palácio. Bem no centro da grande sala do trono estavam alguns belos elefantes. O rei ordenou que os soldados deixassem entrar um grupo de cegos de nascença. Obedecendo às ordens do rei, soldados conduziram os cegos para os elefantes e, guiando-lhes as mãos, mostraram-lhes os animais. Um dos cegos agarrou a perna de um elefante, o outro segurou a cauda, o outro pegou a barriga, o outro as costas, outro apalpou as orelhas, o outro as grandes presas e o último agarrou a tromba do elefante. O rei pediu para que cada cego examinasse bem com as suas mãos a parte que lhe cabia. Em seguida, mandou que todos viessem à sua presença e perguntou-lhes: com que se parece um elefante? Os cegos começaram então a discutir entre eles. Aquele que agarrou a perna respondeu: o elefante
É como uma coluna roliça e pesada. Errado! Interferiu o cego que segurou a cauda. O elefante é tal qual uma vassoura, mas com cabo maleável. Absurdo! Gritou aquele que tocou a barriga. É uma parede curva e tem uma pele semelhante a um tambor. Vocês não perceberam nada, desdenhou o cego que tocou as costas. O elefante parece-se com uma mesa abaulada e muito alta. Nada disso, resmungou o que tinha pego as orelhas. É como uma bandeira, arredondada e muito grossa, mas que não para de tremular. Pois eu não concordo com nenhum de vocês, falou alto o cego que examinara a presa. Ele é comprido, grosso, pontiagudo, forte e rígido como os chifres. Lamento dizer que todos estão errados, disse com prepotência o que tinha segurado a tromba. O elefante é como uma serpente, só que flutua no ar. O rei se divertiu com as respostas e, virando-se para seus súditos e ministros, disse-lhes: Viram? Cada um deles disse a sua verdade, e nenhuma delas responde corretamente a minha pergunta. Mas, se juntarmos todas as respostas, poderemos conhecer a grande verdade. Assim são vocês. Cada um tem a sua parcela de verdade. Se souberem ouvir e compreender o outro e se observarem o mundo de diferentes ângulos, chegarão ao conhecimento e à sabedoria. Este é um conto do budismo indiano, traduzido depois para o budismo chinês. E ele é uma representação do que é história. Então, o que é história? Hein? O que é a história? A história é algo fluido. A história é algo que acontece todos os dias. A história é algo que nós construímos a todo momento. Vamos juntos fazer a nossa história? Vamos juntos fazer uma bela história no ano de 2021 na Escola Professor Francisco José Danck. Então, façam as atividades e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um forte abraço para vocês, beijos, cuidem-se e comportem-se.